Estamos de volta, pessoal. Como eu falei pra vocês no comecinho do programa, lá em casa, quando eu era criancinha, a gente sempre fazia duas receitas que era certeza que era sucesso. Pão com carne louca, tá bom? Só que aqui, o que eu vou fazer pra vocês? Eu vou fazer um escondidinho com a receita da carne louca, que é uma maneira diferente da gente acabar utilizando também essa receita tão tradicional, não é mesmo? E de sobremesa, vamos ter um bicho de pé, só que em vez de ser aquele bicho de pé enrolado, como se fosse, né, um brigadeiro e tal, vamos fazer ele na taça. E também ele fica super delicioso e diferente, para fazer, né, umas montagens bem legais, tá certo? Vamos começar primeiro com a carne, tá bom? Que carne que eu estou utilizando aqui? Gente, mercado tá tudo muito caro, não é mesmo? O preço da carne aumentou, o preço do frango subiu, tudo tá com preço mais excessivo, não é mesmo? Aqui eu tô utilizando o músculo, que eu paguei o preço do músculo R$ 26,00 o quilo, tá certo? Ou seja, o músculo tá caro, mas foi a peça de carne que eu achei mais barata quando eu fui comprar, tudo bem? Bom, aqui eu tenho mais ou menos uns 600, 700 gramas de músculo, tá certo? Vamos temperar o músculo com orégano, colocar um pouquinho de sal. Aí eu vou utilizar algumas especiarias só para dar sabor, tá certo? Aqui eu vou colocar um pouquinho de páprica, um pouquinho de colorau e 2 folhinhas de louro. Tá? Fazer como se fosse, gente. O pessoal chama isso aqui de dry, né? Que é como se fosse uma marinada seca da carne, tá certo? Ó, somente para ela pegar bastante sabor, bastante tempero. Vem aqui comigo. Aqui eu tenho uma panela de pressão, tá? Nessa panela de pressão, como é carne, como é músculo, é uma carne que demora para cozinhar, tá? Quanto menor você corta o cubinho, mais rápido ela vai cozinhar. Porém, na carne louca, o que é legal, a gente, né, desfiar ela, tá certo? E ter uns pedaços de carne até que razoáveis, tá bom? Aqui eu cortei em cubinhos de mais ou menos 2 a 3 centímetros, tá? Ó. E aí a gente coloca, tá? Pra ela começar a dar uma leve cozida. Nossa, Dan, precisa dourar a carne? Olha, pode dourar, pode não dourar, não tem problema. Aqui essa receita não é tão necessário dourar a carne e fazer aquela crostinha, tá bom? Aqui é cozinhar até ela ficar naquele ponto pra gente conseguir desfiar, tá? Que desfiar, a parte de desfiar tem um segredinho muito legal, tá bom? Aqui é somente cozinhar a carne, ela já tá bem temperadinha, completar com caldo de carne, caldo de carne, tampa a panela e cozinha aqui. Quando eu fiz aqui a receita, né, deu 45 minutos mais ou menos, tá bom? De 45 a 50 minutos para ela ficar naquele ponto perfeito para desfiar. Prontinho, gente. Agora a gente vai para a parte de desfiar a carne, tá? Algum tempo atrás eu fiz uma receita aqui no Cozinha e falei que eu desfiei a carne na batedeira, tá bom? E uma perguntinha para vocês aí de casa. Com qual utensílio aqui, ó, que a gente vai colocar aqui, vocês acham que a gente vai desfiar a carne? Com aquele batedor de arame que o pessoal utiliza para fazer clarinete, bater bolo, né? Com aquela pá que o pessoal utiliza também para mexer algum creme, alguma coisa, ou naquele gancho de fazer pão, tá? A Sandrinha trouxe a resposta. Nossa. Tudo bom, Sam? Tudo bem. Tudo bem? É mesmo, Danilo, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje já desfiou carne assim? Com essa pá? Já. Já, né? Peito de frango. Peito de frango. Gente, o que acontece? Por que é legal da gente desfiar com essa parte do utensílio, tá? Fica um desfiado muito mais bonito, tá bom? E muita gente acaba utilizando até processador ou liquidificador, tá? E aí não fica bonito, porque o legal da gente ver o desfiado mesmo, né? Outras técnicas de desfiar é bater na panela de pressão, agita na panela de pressão, ou até mesmo desfia na mão, né? Desfia na mão, garfo, 2 garfinhos, tá? Aqui é uma maneira legal, porque como a gente faz uma quantidade até que alta, ajuda muito. Na hora de fazer, por exemplo, um festão lá em casa, era um festão que ia 40, 50 pessoas, família grande, né? Ou seja, fazia 10, 12 quilos de carne, somente pra carne louca. Aí vocês imaginam o braço da minha mãe para desfiar tudo. Ela colocava na batedeira, vou colocar até aqui, ó, o louro, colocava na batedeira para desfiar todas as carnes, tá bom?
Essa água aqui, que é esse caldinho aqui que sobrou, a gente não joga fora, tá bom? Por quê? Porque a gente vai acabar utilizando na hora de refogar, na hora de fazer toda a nossa carne louca, tá certo? Olha só colocar. Foi. Aqui a gente reserva, tá bom, Sandrinha? Isso, vamos reservar esse caldo. Isso, a gente reserva o caldo. E aqui pra você poder colocar. Muito obrigado. Agora, importante, gente, colocamos aqui, fechamos, importante, segurar bem, tá bom, a batedeira, que ela vai desfiar. Aqui, panelinha quente, tá? Pegar uma frigideira. Como vocês sabem, eu adoro o refogadão que tem na carne louca, tá bom? Eu sei que foi engraçado, por quê? Porque eu postei nas redes sociais 4 fotos de escondidinho. E aí perguntei, gente, qual o escondidinho que vocês mais gostam? E todo mundo, acho que pelo menos 70% das pessoas falaram que o escondidinho que eles mais gostam é o de carne seca com mandioca, tá bom? E aí eu falei, já sei então, vou trazer um escondidinho diferente pro pessoal. Vou fazer um escondidinho de carne louca, ter uma memória afetiva de como eram as festinhas lá de casa, tá bom? E vou fazer uma carne louca, porque carne louca é muito bom, com um pãozinho. Eu lembro que eu já fiz no Revista da Manhã, eu fiz um pastel de carne louca, tá? Que foi sucesso no programa, tá certo? E... Carne louca? Carne louca, Sandrinha. Deixa eu carne aumentar louca. isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Isso, pode aumentar, Sandrinha. Aqui é só pra fazer o refogado. Tá bom. Foi, ó. Tá. Muito legal, né, Sandrinha? Isso. Aqui é só pra fazer. Você gosta de adicionar quais outros temperos aqui, Sandra? Porque aqui eu tenho cebola, alho e pimentões. O que você coloca na sua carne louca quando você faz? Ó, é esse aí mesmo. É esse tempero, o básico, né? É o básico. Mas aí tem um coloco... segredo? Segredo da Sandrinha? Não, até não tem segredo não. Mas eu coloco também o tomate mesmo, assim, uns 5, 6 tomates para cada 1 quilo de carne, sabe? Bem cortadinho assim. O tomate picadinho. Picadinho. Aqui, Sandra, o que eu vou utilizar? O tomate pelate, tá bom? Aquele também, tomate em lata que eu dei uma picada. E utilizo essa polpa do tomate, tá bom? Ficou bom assim, né? Fica, ó que delícia. Já começa a perfumar Muito todo bom. o nosso Muito estúdio. Já começa a perfumar todo o nosso estúdio aqui, tá bom? E aí, gente, tem outros segredinhos que eu gosto de adicionar também para dar uma coloração maior para a nossa carne louca, tá bom? Que é, eu gosto de colocar molho de soja, tá bom? Molho de soja e aqui a gente tem molho inglês. O que acontece? São cores que remetem à carne. Quando se mistura junto com o molho de tomate e os outros ingredientes, fica uma cor mais viva para nossa carne, tá certo? Olha só, aqui é só colocar. Vou colocar um pouquinho de sal, tá? E Sandrinha, enquanto tá cozinhando aqui, eu acho que a gente tem uns beijinhos para mandar, não é mesmo? Temos sim. A Simone e o senhor Francisco. Um abraço para vocês. E eles são da Pompeia, né, Sandrinha? São da Pompeia. O senhor Oliveira e a dona Maria Cristina amam suas receitas. Do Alto de Pinheiros, os dois, né? Um beijão pra vocês, gente. Nosso coração aqui. E a Maria Olívia e o seu Jorge também. E eu se encontrei na padaria. Seu Jorge? Seu Jorge. Ô, burguesinha. É o seu Jorge? Não? E pra todos do Instagram. Pra todo mundo do Instagram, que sempre manda mensagem, sempre dá umas um dicas, carinho, tem um carinho muito grande. muito Sandra, grande, cada vez mais, o pessoal elogiando aqui. É uma bênção, né? Uma bênção, Sandrinha. Ó, coloquei aqui todos os ingredientes, coloco a minha carne. Deixa eu ver esse aqui. Ó que linda que ela tá, gente. Nossa, ficou lindo. Não, e ela é desfiada, Sam. Então. Fica sensacional. Vou raspar aqui os potes, porque falam, Danilo, raspa os potes. Tô raspando os potinhos aqui. Foi. E vou adicionar aquele caldo, tá bom? Aquele caldo da carne que a gente cozinhou. Foi. Perfeito, gente. Enquanto ela vai ficar aqui apurando, tá certo? A gente vai organizar os ingredientes para fazer o purê de mandioquinha com batata, que tem um segredinho que é, ó, sensacional. Bom, gente, aqui a nossa carne louca, ela vai ficar cozinhando por mais ou menos uns 45 minutos, já tá ok. Mas quanto mais tempo você deixar apurando, tá bom? Mais sabores eles vão pegando, tá certo? Mas 45 minutos é o ideal, tampa aberta mesmo, tá bom? Ó, que lindo que tá, fica super colorido, não é?
fica sensacional, tá bom? Vamos pro nosso purê, tá? O purê, ele também tem um esqueminha muito bacana. O que que é, gente? A mandioquinha, eu fui no mercado, ela tá de 10 para mais o quilo, não é? E a batata tava 3,60. A gente acaba misturando, né? Tanto o tubérculo, né, que é a batata, tanto a batata quanto a mandioquinha, tá? E o purê, ele vai ficar amarelinho, tá bom? Pode confiar, vai ficar um purê amarelinho e muito mais barato. O que acontece? A batata, ela tem um sabor super neutro, né? Ela não rouba muito sabor. O que a gente for adicionando à batata, que vai captar o sabor. Ela é como se fosse uma esponja, né, que ela capta todo o saborzinho, tá bom? Aqui a mandioquinha já não. A mandioquinha, ela já tem um sabor mais presente, tá certo? Aqui eu tô misturando as duas, tanto batata quanto mandioquinha, na panela, tá certo? Ó. E aí, pra não ficar tão pálido, porque fala assim, ah, mas você colocou mais batata, ela tem uma coloração um pouco diferente, um pouco mais pálida, eu adiciono um pouquinho de açafrão da terra ou cúrcuma, tá bom? Aí, ela vai ficar super amarelinha, tá bom? Vai dar um tempero diferente, vai dar um sabor diferente, porém, na coloração, é muito parecido com como se fosse 100% purê de mandioquinha, tá bom? Uma dica muito legal para vocês fazerem, tá certo? Muito bacana. Isso aqui, gente, eu já vi em vários restaurantes o pessoal fazer isso devido a esse esquema do preço, tá? A batata, geralmente, ela é mais barata do que a mandioquinha ou a batata baroa, tá certo? Bom, para finalizar o nosso purê, vou colocar um pouquinho de leite. Foi. Não vou colocar tudo, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que ver a quantidade que tem aqui dos nossos ingredientes, tá certo? E conforme ele for apurando, a gente vai adicionando mais leite, tá? Vou colocar um pouco de creme de leite também. Foi, um creme de leite. Tá? E ele fica como se fosse, tem um nome chique pra creme de leite mais purê, chama musseline. Tá um nome chique, mas aqui não é musseline não, tá certo? Mas eu queria que vocês notassem que conforme ele vai ganhando mais caloria, tá? Ele já vai mudando a coloração. A nossa mandioquinha, junto com a batata, ela já vai ficando como se fosse 100% mandioquinha, ó. Tá? Fica muito bonito, tá bom? Fica super legal, uma dica bacana pra vocês fazerem em casa. Agora, pessoal, eu vou colocar manteiga, tá bom? Vou adicionar manteiga para dar mais brilho pro nosso purê. E vou ralar um pouquinho de noz moscada e sal. Opa, noz moscada. Cuidado com a quantidade de noz moscada para não roubar muito sabor. Um pouquinho de sal e vou mexer até dar o ponto. Prontinho, gente. Olha só que delícia que ficou, ó. Delícia... Delícia, não sei porque eu não comi ainda. Mas ele ficou super bonito, tá bom? Ele ficou super lisinho, tá? Um purezão muito legal, com cor de mandioquinha, mas tem mais batata praticamente do que mandioquinha. Agora a gente vai montar o nosso escondidinho, tá certo? E aqui, eu queria que vocês vissem, tá? Vou montar numa travessa assim, transparente, pra vocês verem as camadinhas, tá certo? Ó, deixa eu colocar pra cá, ó. Foi. Mais bonitinho assim, deixa eu pegar essa colher pra gente começar montando as camadas, tá? Escondidinho, como todo mundo já sabe, a gente monta nas camadinhas sempre uma parte de purê na base, a parte da carne ou do que vocês forem fazer o recheio na metade, né? No meio, perdão, no meio, e o restante do purê em cima pra fazer todo o complemento, tá certo? Aqui, como é uma carne de panela, lembra que eu falei pra vocês que eu deixei ela 45 minutos cozinhando? Queria que vocês vissem aqui, ó, a textura dela, ó. Vai falar que não é só pegar um pãozinho? Só pegar um pãozinho e dar aquela chuchada, né, no pãozinho, no miolo. Isso aqui é maravilhoso, pessoal. Muito gostoso. Aqui a gente vai colocar, vou pegar com uma escumadeira, tá? Fica mais fácil com a escumadeira. Por quê? Porque não cai tanto líquido, eu quero mais a carne. Tá bom, ó? Foi. E a gente preenche toda essa parte da nossa assadeira. Como tá na mesa, eu fiz em algumas assadeiras de barro, né? Que fica mais bonitinho também, para uma apresentação mais legal, tá bom? Mas aí, vai com a assadeira que você tem em casa. Se tiver assadeira de porcelana, pirex de vidro, não tem problema, tá bom?
Aí é critério do que vocês têm em casa, né, Sandra? O que tiver em casa pra cozinhar, pra fazer esse escondidinho aqui, vai muito bem. E uma coisa legal que muita gente fala assim, isso aqui deve ir bem, sabe com o quê? Um olhinho de pimenta, né? É isso. Põe uma pimentinha. Quem gosta, né? Pra quem gosta, tá bom? Ó, olha só, gente. Fica muito bonito, super recheado, tá? Importante também. Fica mega recheado. Tá? Foi. Já montei aqui. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Um pouquinho de cheiro verde. E agora eu vou completar com aquele nosso purê. E agora, pessoal, quanto tempo de forno? 15 minutos, por mais ou menos, né? 200 a 220 graus Celsius o forno pré-aquecido, tá bom? Só para dar aquela gratinadinha no queijo, que a gente sabe que tudo que é gratinado é gostoso. E agora, vou organizar os meus ingredientes aqui para fazer aquele bicho de pé sensacional. E agora, pessoal, a estrela doce do programa de hoje, que é este bicho de pé na taça. Uma receita sensacional, incrível, tá bom? Que eu tenho certeza que todo mundo vai fazer em casa, tá? E ela tem também alguns segredinhos pra ser feita, não é? Sabe que aqui o Cozinha Amiga é um programa repleto de segredos, não é mesmo? Vou começar fazendo a massa do bicho de pé. Quando você pega uma receita de bicho de pé, aquele enroladinho, a gente pode utilizar aquele pozinho vermelho, bem conhecido, né, que tem o nome lá, aí com leite condensado e manteiga, tá bom? E algumas receitas eles acabam adicionando, aqui ó, filma aqui ó, gelatina de morango, tá bom? As dois dá pra fazer tranquilo, tá bom? Mas a gelatina de morango, ela vai dar uma consistência diferente pra gente colocar na taça, tá? O que eu vou fazer? Vou primeiro diluir um pouquinho a minha gelatina com água. Dou uma diluída na gelatina com água morna, de preferência, tá bom? Foi mais ou menos uma meia xícara, tá? Foi diluída e agora eu acrescento na panela essa gelatina. Aqui eu tô fazendo, tá, com gelatina de morango, tá bom? Mas, se você que estiver em casa, dá para utilizar diversos outros sabores. Tendo gelatina, tendo, né, Sandrinha? Tendo gelatina, tendo sabor de gelatina, dá para fazer essa receita, tá bom? Aqui eu coloquei a manteiga. É bem fácil, né? Muito fácil, Sandra. Isso daqui, Sandra, é aquela... Sobra na panela, sabe quando a gente raspa a panela? Sei. Tá bom? É essa aqui. Nossa senhora, isso aqui raspar na panela dá um mega resultado. E olha só a coloração que ela fica, Sandra. Fica ótimo. Fica lindo demais, né? Tem folhazinho aqui também. E aqui, gente, o que acontece? Aqui eu vou mexer até derreter a manteiga, tá bom? E quanto tempo mais ou menos? Eu deixo mais ou menos uns 2 a 3 minutos, que é somente o tempo da gelatina ativar, que a gente fala, tá certo? Ativou a gelatina, ela já tá prontinha, tá bom? Não prontinha, que a gente precisa colocar na tacinha pra gelar. E daqui a pouquinho eu falo isso, tá? Enquanto ela vai estar aqui cozinhando, Sandrinha, você fica mexendo aqui pra mim, meu amor? Deixa. Porque vai que transborda, não é? É verdade. E eu adoro cometer algumas gafes aqui, não é, no cozinha? Foi. Aqui agora a gente vai fazer uma calda. Não necessariamente precisa utilizar uma calda para fazer o complemento. Mas como é na taça, fica bonito, porque dá um tom degradê. Fica, né, um rosinha, né, mais claro, lindo, né? E aí a calda de morango que eu tô fazendo, ela fica num tom, um vermelho mais forte, mais potente, tá certo? Aqui, para fazer a calda, muito simples, tá bom? Morango, tá? Peguei uns moranguinhos e cortei eles em cubinhos, do jeito que vocês preferirem, tá? Foi. Açúcar. Coloco o açúcar. E aí a gente precisa do quê? De um pouquinho de pectina para fazer a geleia, não é mesmo? Que fruta tem pectina? Limão, maçã. A maçã é ótima. Não é? É ótimo. Aqui a gente vai utilizar o limão para dar essa pectina, tá? Para dar uma consistência melhor na nossa gelatina, na nossa gelatina não, perdão, na nossa calda, tá bom? E também ele vai dar uma acidez
Vocês perceberam que aqui é uma receita que o creme, ele vai doce, né? Ele é bem Isso, docinho por causa do leite condensado. E você fazendo uma calda um pouquinho mais azedinha, dá um contraste bacana Ótimo. na preparação, beleza? Ué. Aqui, super simples, coloquei os ingredientes. Vou colocar um pouquinho da aguinha, Sam. aguinha. Ô, meu amor, muito obrigado. Um pouquinho da aguinha. Pronto. Derreteu aqui, ó, o açúcar. O morango vai começar a ferver, ó. Já começou a sair, né, Sandrinha? Lógico. Gente, é muito rápido de fazer. Essa receita é legal, por quê? Porque eu coloquei ela na geladeira e rapidinho, por mais que esteja quente, rapidinho ela já deu uma aglutinada. Foi. Né? Já ficou uma gelatina perfeita. Tá bem firme. Tá, e isso, ela fica firminha, né, Sam? Olha só, aqui... Tá fervendo. Aqui ferve por mais ou menos, gente, pra fazer uma caldinha, ferve por mais ou menos uns 10 minutinhos, tá bom? De 10 a 15 minutos pra fazer a calda. Fiquem tranquilos que a gente já tem, né? Aquele truque da TV, né, Sandra? A gente já tem uma caldinha, vou mostrar pra vocês. Aí, Sandrinha, 2 minutinhos já tá excelente. Já tá. Acabou, Sandrinha? Acabou, ó que maravilha. Maravilhoso, gostou da receita? Achei ótimo. Gostou das Prática. dicas? Essas dicas de misturar? Muito boa, não é? sensacional. E, Deixa eu ó, levar isso aqui pra cá. Cabe no bolso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Entre lá no Instagram, @Cozinha Amiga, sigam a gente nas redes sociais, @Chef Danilo Galhardo. Cozinha Amiga, a receita vai estar também lá no YouTube do programa, tá bom? Temos canal no YouTube também com todas as receitas de todos os chefs, tá? Um beijo pra você, espera! Vem, Sandrinha! Tchau, Gente, tchau. um beijão, até semana que vem. Coração, Se Deus Sam. quiser. Ô!